Estou com o meu mestre Mozart Mello aqui. A gente vai só conversar. Não vai parecer que é um programa de televisão nem nada, né? Mas é uma honra te visitar aqui no teu... Como você chama aqui? Um estúdio? Minha toca. Uma toca. Minha toca. Uma toca. Que tem todos os segredos da guitarra estão aqui atrás de mim, organizados, compartimentos aqui. Tá tudo digitalizado, mas às vezes o pessoal tem alguma dúvida e vou lá direto mais rápido. Já tem negócio impressionante. E uma honra te receber aqui. Pô, muito legal. Aqui na minha toca aqui. A gente se viu algumas vezes depois, antes da Tadinha, feira, assim, né? Mas nunca com uma conversa. Isso. Mas assim, eu já tô viajando, morando fora já, e teve a pandemia também. Sim. Então eu acho que faz uns 20 anos que a gente não se encontra, talvez? Sim, eu acho que sim. Por aí, 20 anos. Nossa, faz tempo, hein? Mas eu vou te contar porque você sabe do teu nome você era tipo uma lenda urbana. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, o Mozart Mello era tipo uma lenda urbana. Eu lembro, fui uma vez no Blackjack, eu era muito moleque, eu acho que eu nem podia estar lá. Mas eu estava lá, e aí você estava lá. Você já foi no Blackjack? Sim. Já foi. Você estava lá. Mas eu não lembro. Mas eu só lembro assim, alguém, cara, ali você tá vendo o melhor guitarrista do planeta, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tava tocando violão, começando a tocar guitarra. Eu falei, cara, tipo... foi a primeira, assim, tinha o Joe Malgrabi, nosso grande amigo, e também sempre, né, eu conheci o Joe antes de te conhecer, então ele sempre falava de você e tal, Souza Lima, talvez? Não, ainda não. Dos shows aí que ele tinha, né, eu tenho essa memória. Mas teve essa vez, e uma vez que eu acho que fui comprar uma corda de violão, eu estudava no Rio Branco, então tinha uma rua ali, tinha uma lojinha, não sei o que é, eu não lembro direito da rua, ali perto. E eu fui comprar uma corda lá e tinha um cara lá, eu acho que ia dar um curso, masterclass, alguma coisa lá. Você não vai nem lembrar disso, mas tudo bem. Com certeza não lembro. Em Genópolis. Porque eu tinha uns 14, 15 anos, sei lá. Antes, né, 13. E o cara, você toca guitarra? Assim e tal, né? E aí, então, a gente vai ter um curso aqui com o Mozart Mello, que é esse cara. Então, eu falei, que legal, posso fazer? Não, você chama o seu professor. Aí o cara falou, não é pra você, moleque, é pro seu professor. Porque o Mozart Mello é um nível que tipo, o cara fez assim. Então era uma lenda, assim, né? De tipo, isso que eu me lembro, o Mozart Mello é essa lenda, assim, tipo, o melhor guitarrista que tem, o melhor professor, tipo, o professor dos professores. Ficou isso, né? Tinha listas de 200, 300 pessoas. Impossível ter aula com o Mozart. Que era aula individual, né? Então, dava aula sábado, às vezes até domingo dava aula, né? Você começa a dar aula quando? De uma maneira informal. Sabe aqueles amigos? Me ensina uma música, na sala da casa da minha mãe, há 51 anos atrás, assim. Inclusive eu sou amigo até desse primeiro aluno. Primeiro aluno mesmo, Não sabia nada, mas ensinava as músicas, né? Mas daí para você se profissionalizar foi um longo caminho que eu fiz em engenharia civil, você sabe disso, né? Sim. E aí eu... Você terminou a engenharia? Não, eu parei no último ano. No último ano. Para falar, vou tocar guitarra e quero que se exploda. É uma história que foi uma difícil decisão, né? Você parar... Já trabalhava numa estatal e falar, bom, agora é só música, né? Teve um dia que estava toda a família reunida e eu falei, tem 2 informações para vocês. Primeiro, a Cristina, minha namorada, está grávida. E a gente vai casar. Segunda, a partir de manhã só música. Só música. Então, né? Quer dizer, você está com a esposa grávida e no melhor momento da minha vida. Você vou viver da música. Aí ficou aquele puta silêncio. Daí e sem carona. Aí minha mãe falou assim, oba, vou começar a tricotar. Tipo, para quebrar o Então a confusão começou ali, então, mais ou menos, né? Olha só. Eu vou dar uma data aproximada, 78 mais ou menos, né? Minha filha nasceu em 78, então acho que foi por aí mesmo, né? Começou Nossa, aí tive que me virar naquela época. Aí a aula, show, terreno baldio já estava ali? Mas o terreno baldio não era o que paga as contas. Assim. Fazia baile, né? Sim. Fazia bares também, né? Tocando cover? Cover? Não, banda de baile, na minha época, banda de baile, eram empresas, né? Sim, com 3 cantores, metais e tal.
tocar de smoking e tal, né? Tá. E faziam, aí bares sim, tocavam em bares, fazia cover, né? Mas aí banda de baile é o quê? Tocava, tipo, as músicas da época de tudo. Tipo, Frank Sinatra Isso, até... tocava na casa do Maluf, entendeu? Entendi. Casamento da filha do Hermílio de Moraes, nos grandes clubes, entendeu? Sim. E foi um aprendizado para mim, eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, Era né? mais difícil. Eu vou citar uma coisa rapidinha que é curioso, né? O pessoal subestima às vezes os músicos de baile, né? Bom, eu não tenho ensaio, então eu tinha que gravar as coisas e depois tirar em casa, né? E aí teve um dia que foi, finalmente nós vamos tirar o novo repertório. Falou, opa, pela primeira vez agora... Então você imagina uma sala que os caras que coloca a música lá, ouviu uma música, não lembro de quem que era, Falou, legal, né? Aí eu falei assim, vamos tirar? O pessoal começou a dar risada na minha cara. Como? Já tá. Como? Já ouviu uma vez? Ouviu uma vez, já sabe. Já tá. Coisa que o cara que escrevia para os metais, ele já anotava, entendeu? Falei, ouvindo, já escrevendo, já sei. Próxima. Impressionante. Próxima música. Eu falei, tô lascado de novo. Isso aí então não subestime. Esse pessoal é incrível. Tem um repertório infinito. Repertório infinito e tem que ser o quanto mais rápido e mais cíclico, né? Não sabe nada de teoria, geralmente não sabe nada de teoria, nada, mas a grande arma dele é o ouvido, né? Ouvir. Que coisa. E reconhecer, né, os caminhos, né? As harmonias, tal, provavelmente os clichês, né? E falar, isso aqui eu já sei. Então, assim, começava o baile e eu tocava primeiro o contrabaixo, que era só trio, né? Jazz, o pessoal jantando. Depois vinha o baile. Quando era 5 da manhã, tava tocando sertanejo, entendeu? Entendi. E eles vão em todas. Vai em todas. E eu correndo atrás. Mas é um belo aprendizado, belo aprendizado. Também, né? E foi ali eu percebi, caramba, eu não sei nada de música mesmo. E continuo não sabendo, né, Kiko? Claro. Música para várias encarnações, né, cara? Né? Não, a música é realmente um negócio, quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe, uma porta, parece mais 10. Você é um negócio sem fim, né? O cara pergunta pro pessoal, fala, você tem um curso de improvisação? Sim, eu tenho curso de improvisação. Você é improvisador? Não, pelo amor de Deus. Sou estudante de improvisação. Entendi. Improvisador é o cara que tá tocando toda a noite num bar, né? Repertório variado, e esse cara improvisa. Não é um cara que tem bons licks e boas frases que funcionam. Sim, é uma diferença grande, entendeu? É sobre o real improvisador, então, né? É mais confortável falar, sou estudante de da música, improvisação. De tudo, né? Entendeu? Né? E mas você vem de família de músico, né? Não, mas não músico profissional. Não, né? O meu avô, que eu não conheci, era maestro, né? De coreto, de interior. Herdei uns instrumentos que eu nem sei como toca aquilo lá. Né, entendeu? Bombardino, umas flautas que você não consegue tirar som daquilo lá de jeito nenhum. Mas estava em casa. Não, eu não conheci. Depois veio os instrumentos da tua casa. Chegaram para mim e falaram, tem um maluco lá da família que vai ser músico. Manda para ele. Manda para ele. E aí mas em casa todo mundo tocava. Meu pai tocava, minha mãe tocava acordeon, minha irmã tocava bossa nova. Então eu fui criado nesse ambiente. Jamais pensava em ser músico. Então não foi uma ideia tão estranha quando você falou, vou ser músico. Todo mundo gostava de música, tinha um amor pela música dentro de casa. Mas viver de música... Viver de música é outra história. De uma certa maneira você passou por isso também, que você fez... Biologia. Você vê que louco isso, né? Eu fiz a Unesp da música e biologia. Entrei nas duas. Eram a USP e a Unesp. Aí fiquei uns 2-3 meses na Unesp e saí fora. Sim. Porque nossas aulas eram muito mais legais. Isso eu sempre falo, porque eu ia na tua casa lá uma vez por semana e harmonia e sei lá, tinha um monte de coisa, um monte de informação, assim, tipo, e você via que tinha um mundo a se descobrir com aquela 1 hora por semana. Sim. E depois você estudava ao longo da semana, né? E aí você via na faculdade de música, que em tese deveria ser ainda mais, né? Inspirador, digamos assim, né? Certeza. Você vai ficar várias horas lá, você vai conhecer os super professores, você tá num ambiente, etc. Pô, chato pra caramba. E aí era um trânsito também, porque era lá no Ipiranga. E tipo, eu achei muito chato. Peguei também um pouco de greve de professor, aí sei lá, ficava, tô aqui. Acabou desestimulando. Desestimulou, assim. E aí na USP, na biologia, era legal, era só à noite. Que eu escolhi fazer o noturno para poder sobrar o dia para fazer a música e para poder tocar guitarra. E aí era legal na biologia, porque era difícil. Sim. Era mais desafiador. E eu tava mais afim de, bota um negócio difícil aqui. E é um assunto muito interessante, né? E aí era legal. Só que aí
eu consegui levar uns 2 anos. Aí o Angra vai gravar o Angels Cry, a gente fica 3 meses na Europa lá para gravar. Começa a perder as provas, e aí quando eu comecei a tocar nos fins de semana, perder a aula de sexta-feira à noite. E aí quando eu chegava na prova, o cara, você olhava no microscópio e falava, descreva o que você tá vendo. Cara, eu não tinha ido na aula e eu já não sabia. Aí começou a pegar, né? Sim. E aí uma hora eu falei, vou trancar, depois eu volto. Eu fiquei com essa peso da consciência de voltar até eu tinha uns 27 anos mais ou menos, mesmo já tocando bastante. Aconteceu isso comigo também. De ficar, um dia eu volto lá. Querer me formar. Mas, e a engenharia te deu todo esse lado metódico que você tem. Sim, uma leitura matemática, né? Uma leitura matemática. Às vezes eu chamo em vez de teoria musical, eu chamo de matemática musical. Que eu insisto, pessoal, né? Aprendam essa matemática, que ela vai abrir portas. Depois o seu talento vai ser exponencial depois. Sim, né? sim. Mas poucas pessoas acreditam. Eu acredito nisso, né? Por causa das tuas aulas. Talvez eu também me identifiquei porque eu tivesse uma cabeça um pouco assim, né? Sim. Ou você me mostrou esse caminho e falou, isso aqui é legal. Você ia na tua... Agora você tá economizando aqui, né? Você tinha As tabelas estão guardadas até hoje. Já na sala tinha umas tabelas, né? E eu cheguei a ter essas tabelas em casa, ou fazer marcar, comprar umas folhas quadriculadas, né? Tipo Excel, né? Sim. Que não tinha computador. Marcar os exercícios, BPM. Isso. Controlar quando você está evoluindo. Você lembra que tinha uma folha aqui, né? Com os exercícios e o nome dos alunos, né? Aí, então, você chegava e... por que aquele cara está naquela velocidade lá? Não dá para fazer esse exercício na velocidade. Dá para fazer sim. Dá, o aluno tal está fazendo. Isso é legal, né? É uma competição. Mas não sentia como uma competição. Não, de jeito nenhum, era saudável. Porque você não conhecia as pessoas também, né? Porque não tinha internet nem nada. Você via o nome de uma pessoa, nem todos eu conhecia. E às vezes tinha um compartilhamento, eu consegui gravar isso porque eu pego a palheta assim, assado, tal, uso corda nessa posição. Esse compartilhamento era legal, né? Sim, sim. E o Everton era o campeão, né? Na minha época. Exatamente. O Everton estava 50 pontos na frente de todo mundo. Tem um cara ali lá na frente, o Everton. Everton... Eu falava, é impossível fazer exercício aí no 200 ppm, dá para fazer. Aí eu gravava aqueles gravadorzinhos vagabundo lá, né, de uma serraria, né, eu falava, ele gravou, não aumentei a velocidade não. Foi. Então, foi uma época que ajudou tecnicamente muito. Nossa, nem fale, Eu não faria isso mais de novo, é muita judiação, não. Agora seria bullying. Não, mas era Minha cabeça mudou no seguinte sentido, né? Eu vou estudar os padrões sobre esses... Tudo bem, mas faz então assim, 40% de padrões e 60% de frases, que é o produto final. Você já estuda as frases acontecendo. Hoje em dia eu penso mais ou menos assim. Sim. Né? Mas também aquela época lá, a gente tá falando de final dos anos 80. Aí o bicho pegava. Tava, né? Todo mundo querendo tocar rápido também. Tem a febre do Malme, assim... né? Tinha até uma piadinha, né? Falou que os caras tocavam muito rápido e o cara fala, esse solo vai ser bom, não foi? Tipo isso. Já foi, né? Já solou. Tipo isso. Na verdade, adaptou a piada do coelho, né? Exatamente. Mas é meio essa mesmo. Aí, tava falando da lenda urbana do nome Mozart Mello, que já esse nome já vê que a tua família gostava de música, né? Sim, ele digo que meu pai me sacaneou, né? Dá o nome de Pelé, o cara vai ter que jogar bola, certo? Então, não podiam reclamar que quando você decidiu ser músico, fala, olha o nome que vocês me deram, né? E a minha família é toda muito musical, muito musical. Mas no dia a dia no Brasil, ninguém se chama de Mozart, como é que é o... Quando você dá teu nome, ninguém sabe escrever direito, ou tem isso ou é tranquilo? Não, ainda tem Mozart, tal. Já fui muito chamado de Mozart, de Moisés, tal, né? Não importa, não tem problema nenhum. O cara não é obrigado a saber a histórico, né? Sim. E às vezes o pessoal, infelizmente, nós estamos vivendo um momento cultural esquisito, as pessoas nem imaginam quem seja o Mozart, né? Quem foi o original, né? Pode ter certeza. Né? Eu ouço umas coisas meio estranhas. Aquele que jogou no Flamengo, é esse aí mesmo. Cara que jogou no Flamengo. Pior que teve o Mozart, mas era Mozart, né? Mas pra eles é a mesma coisa. Tem o Mozart, é verdade. É tipo o Vila Lobos, o Parque, né? Isso. É tipo isso. O Parque? Não. O Parque é o nome do... Em resumo, né? Depois do evento digital aí das redes, né?
as pessoas pararam de pensar, né? Que a máquina... Você sente essa diferença? A máquina pode pensar por você. E eu entendo uma coisa natural, mas para nós educadores acaba sendo um fator muito complicador, né? Você sente uma diferença do aluno... Você pegou um pouquinho dos anos 70, dos anos 80, 90 e pós-internet, que seria 2000, e essa virar mais internet e social media? Eu tenho um marco que é o seguinte, né? Meu último livro foi 2014. Uma parte do livro foi feito com um grupo de 7 alunos, meus alunos, né? Então, chegar a ponto assim, ó, tem um capítulo desse livro que eu quero fazer aí, professor, eu faço. Eu quero fazer o capítulo que ele entendeu. Então, eu acho que 2014 é um marco, dali para cá a coisa foi um pouco complicando, entendeu? As redes ajudam num ponto e ao mesmo tempo dá uma engessada no cara, na parte cognitiva, entendeu? Cognitiva mesmo. Então eu fico preocupado porque eu falei, essa matemática é tão maravilhosa que pode ajudar, né? Mas é difícil hoje em dia o cara acreditar que você está falando a coisa certa, né? Porque o cara hoje em dia é tudo imediatista, né? Entendi. Mas você fala cognitivo, matemática, você está falando do cara saber os campos harmônicos, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu melhorei muito a didática. Falei, campo harmônico, esse aqui é o campo harmônico, os empréstimos modais. Se você vai tocar sertanejo, é assim. Se vai tocar blues, é assim. Tá, vai tocar tal música, ela tá aí na sua frente, entendeu? Mas o pessoal, tá tudo aí. Poucas pessoas estudam. Que se chama de teoria, né? Isso seria teoria, entender a harmonia, a teoria da coisa toda. A gente conseguiu matematizar de uma maneira legal, entendeu? Tira isso aí da frente e o cara vai começar a pensar só em música, entendeu? Ele adapta aquilo lá pro estilo dele, né? Sim. Mas ninguém tá afim. Você acha que perdeu cognitivo, mas também essa vontade de se aprofundar numa coisa? Porque você precisa de tempo também para você entender, sei lá, se você pegar o campo harmônico dos modos gregos e conseguir pensar o campo harmônico a partir do lídio, a partir do... o modal, música modal, né? Fazer esse exercício cerebral de ver o primeiro grau de um campo harmônico sendo cada modo, ou de cada modo e é um exercício mental, né? Mas você precisa de tempo para o cérebro entender isso aí. Exatamente. Eu tenho um curso que eu chamo Pop Rock Blues, né? Onde eu explico o pop com acordes legais, né? Eu pensei em Sting, entendeu? Né? E aí então tem harmonia com certeza. Aí depois de um certo ponto, já encheu o saco de ver centro tonal. Agora vamos ver o centro modal. Sim. Tem várias músicas que você toca aí de Paralamas e tal, a música é modal. Sim, olha assim, a música a Beatles era modal. Então, aí botam uns acordes bonitos, entendeu, né? E algumas pessoas conseguem absorver assim, mas outras não. Uma coisa que é 2014 que você sente essa diferença, que é mais social media, né? Quando o social media entra na sua vida. Então, nós sabemos que, é óbvio, né, que um dos culpados é o celular, né? Que o foco é incrível. Você estudar com o celular do lado é muito complicado, muito complicado. E eu dependo do celular porque eu trabalho online também. Eu vejo como isso, você está tendo uma notícia, daqui a pouco você vê, estou meia hora aqui, cara. Exato, a notícia já tinha visto já, né? Então eu tenho que tirar um pouco de culpa do pessoal nesse sentido, né? As mídias colocam os algoritmos, leva o cara para onde interessa, né? E acaba desviando o cara do interesse dele. Mas aquela coisa de sentar, estudar, hoje eu vou estudar com prazer isso aqui, foda-se se isso aqui vai virar alguma coisa interessante, não, por prazer, né? Acho que tá difícil. Ficou uma coisa datada, coisa de coisa de velho. Será? Coisa de velho, meu caso aqui. Eu tô meio incluso nessa, ou fico nessa briga, né, também. Eu tava vendo uma entrevista do Aldi Meola, que obviamente você foi um dos... Talvez você tenha me mostrado o Aldi Meola, ou nos grandes teus referências, né, para você como guitarrista. Sim, qual guitarrista que se não existisse você seria diferente? John McAuliffe. Que as pessoas não conhecem a obra desse cara. Desde lá, tocando lá com o Miles, Mahavishnu Orquestra, entendi, e vai embora. O trabalho solo dele impressionante, depois o trio com o Aldi Meola e o Paco. Paco. O disco ao vivo lá, foi um dos discos mais vendidos da história da música instrumental. Né? E então, aquela coisa dele de música indiana, o Shakti, né? Aquilo lá foi... Tanto é que eu fui estudar um pouco de Konokol, né?
Eu tive a sorte de ter como vizinho o Zé Eduardo Nazaro, que era o baterista do Egberto Gismonti e também do John McLaughlin, né, entendeu? Vizinho, foi o teu vizinho? Eu morava na Teodoro Sampaio. Ele morava ali? Uma quadra de casa. Olha só. E eu fui ter umas aulas com ele, chega uma hora que eu falei, pode parar aqui, que aqui eu tenho material para uns 20 anos, né? né? O sistema indiano é complexo, né? Como eles não têm harmonia, a parte rítmica é muito forte, né? Então... O John McLaughlin seria o cara. Eu lembro da tua... Tem vários, né? Mas o John McLaughlin seria uma ponta, né? Aquele que se você seria diferente se ele não tivesse existido, né? Sim. Tem alguns que passaram pela vida da gente, né? Um Jeff Beck, um Alan Roosevelt, entendeu, né? O Alan também, você era bem... Bom, você chegou até a ter aquela Cynthia ali, aquela... Eu tenho até uma carta dele, escreveu que eu mandei enquadrar. É mesmo, do Alan? Olha só, que legal. E que eu mandei uma fita, sei lá se ele ouviu ou não, mas aí um amigo... Isso viu lá para trás ou mais recente? Lá para trás, bem para trás. Ele faleceu em 2016, 17, também não lembro. E ele... Agora, não tem como você fazer uma leitura dos guitarristas do rock revolucionários, né? Um Ed Van Halen, por exemplo, né? Sim. Quem no baixo, antes de Jaco Pastor, depois de Jaco Pastor. Esses caras são impressionantes. Sim. Lá para trás, o Hendrix, Jimi Hendrix, entendeu? Sim. Entendeu? Não existiria o Steve Ray Vaughan não existiria sem o Jimi Hendrix, entendeu? Totalmente. O George Benson não existiria sem o Wes Montgomery, entendeu? São referências. Mas para você, eu lembro das aulas que era o John McLaughlin, com certeza. Tinha até aquele acorde Fá sustenido ali com o frígio ali, né? Que fica com a corda solta, né? Isso. Você tinha alguma música com exercício? Tem, até hoje. Até gravei no violão da Valda. Tem uns Mahavishnu com esse acorde. Tem. E eu tem música do Angra, do Temple of Shadows, com esse acorde também. Tem música minha que, quando dá... O que eu esqueci de um cara que me influenciou muito, Steve Morse. Então, da sua geração, os heróis da guitarra, John McLaughlin, Steve Morse, Pat Metheny... Nossa, né? Sou muito fã do Pat Metheny. Um detalhe, para mim o Pat Metheny não é só música. São trilhas. São trilhas. É impressionante o que ele faz, as músicas são trilhas, vem imagens na minha cabeça. É impressionante. Compositor incrível. Kiko, eu não posso deixar de dizer que na minha adolescência a gente ouvia Led, Purple, Black Sabbath, eu tive cover dessas bandas, tocava todas, entendeu? E isso aí, essa semente foi plantada lá atrás, Cactus, Blood Rock, várias bandas, né? O LED foi uma porrada, né? O LED foi uma porrada. E Deep Purple que você começa ouvindo Beatles e de repente vê um Deep Purple, Led Zeppelin. Exatamente, surtamos, a minha geração surtou. Surtou com esses caras tocando, né? Rich Blackmore tocando. Nossa, que é um pouco depois do Hendrix, né? O Rich Blackmore. Imagina os caras, o Hendrix aí... Ver o Rich Blackmore já com arpejos, com escalas, né, uns menor harmônica, já, tipo, digamos, mais estudados. Tinha um trio que tocava mais lá, elementos. Tocava em festinhas, né? O Juba, que é o baterista da Bliss, e João Ascensão, que não toca mais, chegou a tocar no Secos e Molhados. E a gente tocava, o nosso repertório era esse, Led, Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, vai embora. Mountain, Cactus, Mountain, adorava o Mountain. Aquele gordão lá, não esqueci o nome. Eu não pego, eu pego essas bandas maiores, né? Vou pegar um pouco depois, né? O Willie John Roth, Cream, né? Também. Cream, né? O pessoal fica bravo quando eu falo que eu gosto do Eric Clapton no Cream. O pessoal fica bravo. Depois ele cantando no violãozinho. Porque o que eu tirei de frase dele naquela época, Goodbye Cream, né? Que é o Clapton que influencia o Van Halen, né? Exatamente. Que ele sempre falou a minha maior influência era o Clapton, o Van Halen. Eu vi o Van Halen falando isso em entrevistas assim, e falei, cara, eu não conseguia fazer essa ponte, né, quando eu era moleque. Que ele é os licks do Clapton 2 vezes, né? Coloca no 2 vezes ali no speed e com tapping, com aquele som de guitarra. Mas tem que ouvir um disco chamado Goodbye Cream. Ali tá toda a história. Ali que tá tudo ali. Improviso de 7 minutos, entendeu? É incrível, né? Legal. Foi uma escola. Não no sentido de estudar, tirar, mas fica no subconsciente seu, né? Fica gravado lá na memória. E aí tem os brasileiros também, o Hélio Delmiro. Nossa, Hélio Delmiro, o Heraldo. Tá louco. Aí quem mais o Heraldo? Mais um pouco de cérebro para entender esse cara tocando. A referência de música brasileira, com certeza o Heraldo, o alemão, né? O alemão, o Lani também. O Lani Você nem conheceu? Tanto. Conheci. Participamos de Mas eventos. tipo na época ou depois? Não, na época. Na época, no auge mesmo, né? Sérgio Dias, os Mutantes, né, entendeu?
E Mas de influência mesmo, Hélio Delmiro, você acha que seria Nossa, o Hélio o Delmiro, papa da guitarra brasileira? E o Heraldo, né? o Heraldo e o Alemão, esse trio, né? Eles têm uma obra impressionante. Você lembra que no IGT você marcou uma aula com o Heraldo do Monte lá? Lembro. Um curso, que era um meio curso de férias. Isso. Eu queria trazer o Você Heraldo queria trazer de qualquer música jeito brasileira para os alunos estudarem. Quando for lá, todos os alunos eram os professores, né? Exatamente. A galera, tipo, eu fui lá, o Rafael Bittencourt estava lá, o Djalma Lima, sei lá, tinha uma galera toda ali. E os professores foram ter aula, né? Porque a galera mesmo que você imaginou, exatamente. tipo, molecada mais, não, música brasileira. Uma cara queria ver sangue, né? Queria ver sangue, né? Ver escala só maior, rápido. E a gente, eu aprendi muito ali naquilo lá. Também. Daquela... Foram algumas, foi tipo um mês, né? Infelizmente foram poucas aulas, né? Era um universo muito novo para mim. Muito novo, né? E tocava música brasileira, né? Tocava, adorava. O Carelli estava lá. Eu falei com o Carelli, ele falou que ainda tem guardou todos o material, tudo. E, aprendi. Saiu música do Angra meio que na época, muito influenciado ali das levadas que ele mostrou, umas coisas ali, Essa cultura, né? Norte e Nordeste, pra gente, muito importante. Já na guitarra, né? Na que guitarra. A gente vai conhecer ouvindo tua música, o Pífano de Caruaru, ou você vai ouvir, sei lá... O pai da história, Luiz Gonzaga, né? etc. Mas quando já vem alguém de lá, da fonte... E já na guitarra, né? Que já transmitido aquilo para guitarra. Se o pessoal entrar no meu Instagram oficial lá, Musamelo Oficial, eu fiz uma homenagem faz um mês para referências Norte e Nordeste. Então, compus uma música, primeiro botei o Luiz Gonzaga, botei o Dominguinhos, né? Dominguinhos gênio, gênio, impressionante, né? Botei o Alemão, botei o Heraldo e o Toninho Horta, que Toninho, bagunçou o baião, né? Assim a gente fica falando o nome dos guitarristas. Aquelas harmonas. O Toninho Horta. Puxa, o Toninho Horta é uma influência incrível. Incrível também, né? Aquelas harmonas até hoje eu falo, que é isso, meu? Que é? Eu vou tentar entender, né? Nossa. E eu tive a sorte de ter um seminário de harmonia em Belo Horizonte, e 2 guitarristas por dia. E o meu eu peguei eu, Toninho Horta. Que ótimo. Os caras, como é que foi? Como jogar com Maradona lá na Bomboneira. Mas, tipo, que vocês dois, nossa, imagina. Foi uma experiência incrível. E a generosidade também. Ele estava voltando numa turnê de 40 dias, tocando em Nova York e tal. Foi incrível. Foi incrível. Sim. Cara super respeitado, né, mundialmente. Agora, lembrando um pouco daquela época lá do passado também, né, que eu fui... Aí teve o IGT, né, que a gente tava falando do IGT aqui, só que o primeiro... O primeiro, né? Que foi coisa. Ali que aquilo, coisa, né? Eu tinha 16 anos, eu acho. Eu até tava perguntando pra minha mãe, hoje, eu vou encontrar com o Moser lá. E aí, eu falei, quando que foi que você me levou lá no IGT? Que saiu na revista, tem uma nova escola em São Paulo e tal. Foi um acontecimento, né? Foi um acontecimento. Porque eu tava indo numa escola do bairro, chamada Travessia. Belo nome da música do Milton, provavelmente, né? E estava tendo aula com um professor lá, local, já estava gostando tudo, né? Mas de repente abre aquela escola que era... Dos sonhos, né? Dos sonhos, os Marshalls, os Mesabugs, o Vandertafel. Quem tinha um nível superior estava no andar de cima, que tocava com o Marshall, Galen Kruger, né? Entendeu? Então todo mundo queria ir lá, ter aula um dia lá em cima, entendeu? Exatamente. Né? Como chamava mesmo? Que era o avançado? Eu não sei, tinha um nome, né? Não sei dizer. Tinham 3 níveis, eu acho. Módulos, eu entrei no segundo nível. Eu já estava tocando ali, fiz um teste lá com o Vandertafel. Isso. Ele fazia um teste... Isso mesmo. Era demais. O teste... E ali estavam você, o Eduzinho, o Eduardo Sandro Reich, o Márcio Kayama. Márcio Kayama. Quem mais estava lá? Era muito legal da aula lá, que era a turma... A prova que vocês estão aí. Mas hoje, eu não né? estava naquele nível, porque eu não fui nesse nível logo de cara. Eu fui na aula com acho que o Wesley César dava aula para exatamente. E o Índio Amaral. O Índio também. Fábio Amaral, né? Isso. E não tive aula com o Vander. Eu tive que estudar um pouco lá para me liberarem para subir pro andar de cima. E aí você estava dando aula lá. Sim. Eu falei, nossa, a lenda do... Puta, era muito legal, né? Era muito legal. Para quem não imagina... 15 pessoas por sala? Era por aí, 15. Mas assim, tipo... Porque assim, não tinha muito acesso, né? Então, eu tinha uma guitarra, um amplificadorzinho em casa. Então, aí
Talvez tivesse tinha um VHS, alguém que copiou um VHS, revista difícil de ter. Aí você chegava lá na recepção, tava um monte de guitar player americana à sua disposição para você ficar vendo. Tinha um monte de videoaula original. Com uma sala com telão que você podia lá, ao longo do dia, colocar qualquer videoaula lá que tinha lá do Brian May, sei lá, os caras, de todo mundo, ela tinha um monte. Michael Angelo, não? As videoaulas da época lá. Tocava assim, tocava, né? com os dois braços e tal. E aí você fazia o teste, né? Você chegou a fazer teste, não? Sim, cheguei a fazer teste. Tipo, o Vander tinha uma Sur, uma Pensa Sur, uma Strato daquelas, tipo, tinha que vender a casa para comprar, né? Os instrumentos dele sempre foram maravilhosos. E aí ele tinha uma pedaleira que na época também tinha que vender outra casa na casa. E tinha um multitrack lá, aqueles de... E ele falava, não, vou deixar gravando com um sem fio, tipo, o equipamento dele de show, né? Toca aí, vou gravar, fica aí. Aí o cara sai da sala, tipo, você tá com aquela mega guitarra, fala, eu só não esqueço da sensação de tocar numa guitarra espetacular, assim, por alguns minutos, gravei alguma coisa, não serviu muito, porque eu não fui pro... Mas eu lembro dessa cena aí, e depois quando eu vou pro nível superior, e você tá lá dando aula, eram 15 alunos, cada um com seu Marshallzinho, que era um negócio impensável naquela época, ter um monte de ampli assim. Devia ser difícil, né? Controlar. Mas sim, eu não lembro de ser bagunça. Não era bagunça. É que estou falando que esse planeta não é o mesmo. O planeta não é o mesmo. 15 pessoas totalmente interessadas focadas em estudar, em com silêncio, né? E uma coisa estranha, não havia a competição era muito sadia, muito sadia. Quando alguém tinha provas, né? Vinha um por um tocar comigo na frente, né? Os 15. Alguém fazia um solo legal, os caras faziam uma festa, entendeu? Né? Uma coisa... Então eu falei, puxa vida, aquele planeta era interessante, né? Esse planeta é um planeta que ano que é isso aí? 88? 88. O planeta de 88 era assim, né? E tinha os problemas, como sempre, né? Mas assim, nessa parte musical, eu uso muito essa palavra, o foco era muito forte. Era forte, outro, né? O cara vai lá para estudar guitarra. Ia falar do Aldi Meola, a gente caiu no assunto dos Guitar Heroes aí, né? Mas eu vi uma entrevista recente do Aldi Meola que ele meio que tá falando exatamente disso, né? Porque, obviamente, é uma questão geracional, né? Mas ele fala, antes a gente gravava uma música e, acabava o take, ia todo mundo pro control room ali, né? Como chama? Pra sala ali, pra ouvir a banda inteira. Sim. E pra escolher o melhor take, não sei o quê. Agora, sai todo mundo, vai pro telefone. E ele fica sozinho ouvindo o take, entendeu? Olha só, hein? Então ele fala que é uma coisa geracional mesmo. Que, peraí que eu tenho que... O cara... Né? Então mudou o hábito do ser humano, né? A gente o super-humano, a gente os celulares deixaram a gente um pouco carentes, né? Às vezes eu entro lá, deixa eu ver. Tem 60 mil views nesse vídeo que eu gravei, né? O meu ego está satisfeito hoje, eu já posso dormir. Então faz uns carinhos no ego da gente. Isso aí, se o vídeo vai bem, você fala, legal, hoje tá um dia bom, né? O cara falou que eu toco bem aí, valeu, hein, cara. Né? E não tinha nada disso, né? Era você com você mesmo, né? Ele fala também da Satur, do trio ali, que os caras ficavam no quarto do hotel tocando. Paco de Lucia, o John McLaughlin, vai fazer o quê? Tocar, né? Hoje ele fala, peraí, tô aqui no meu... Deitado na cama, rolando no Instagram e tal, né? E agora, tem caras que estão fantasticamente bem hoje também, né? Sim. Então, porque você também tem mais acesso à informação. O cara que tá afim, o cara, tem tudo, né? Exatamente. Todos os segredos são revelados aí. Só não estuda se não quiser. Você tem sei lá, o Troy Grady lá que bota a câmera aqui, analisa o movimento de um jeito que você não... Você ficava tentando ouvir. Eu já peguei a fase da videoaula, né? Uma geração um pouco antes de mim já era só na agulha tirando, né? Eu tenho os discos do Joey Pass que eu tirava, estão todos brancos. O virtuoso. Volta até tirar, né? Quando eu vi o Joey Pass, eu surtei, né? Álbum, né? Anos mais tarde, eu abri um show dele com o Trio Dalma, né? Incrível, né? No Brasil esse show? No Brasil, né? É Free Jazz Festival lá no Palácio Convenções. Aliás, tem uma coisa curiosa para falar para vocês, né? O Joey Pass, primeiro que no soundcheck, à tarde, ele tocou uma música num tom. E à noite ele tocou em outro tom. Eu falei, opa, esse cara aí. Um negócio aqui meio estranho, né? E depois outra coisa, a gente lá, fica lá o camarim dele,
Tava ele, a esposa dele e o Zusa Homem de Melo, não sei se você lembra do Zusa, né? O Zusa Homem de Melo, É. sim. Aí então, tipo, tocou o sinal, pá, Joey, primeiro sinal, ele continuou falando lá. A gente fica tiete, né, olhando o cara, né, o tempo inteiro. Tocou o segundo sinal, Joey, segundo sinal, pá. Falei, pô, o cara não vai pegar o instrumento, não vai aquecer. Juro pra você, tocou o terceiro sinal, ele abriu o case dele e fez assim, legal. Foi lá, entrou e tocou sozinho durante 1h20, né? Até tranquilo, né? Eu falei, cara, a guitarra, o buraco é mais embaixo mesmo, né? Isso aí. Aqueles meus arranjos porcaria que eu faço do Wave lá e tal, né? Entendeu? Aquilo lá é só um jeito de você ter acesso a essa cultura maravilhosa. Mas fazer o que eu vi ele fazendo aquela noite, eu falei, meu Deus. Né? É muita vontade. Muita né? vontade. Tipo, dominando a música em si, e me falaram, não sei se é verdade isso, que ele escolhe o repertório, não tem setlist. E as tonalidades na hora. Hoje eu vou tocar o Wave em outro tom. Ele sai tocando em corda e melo e improviso. Falei, agora piorou mais ainda. Tomara que seja lenda urbana. Não tem, mas é possível. possível. Ele tocou muito com o Oscar Peterson. Essa cultura de vamos aí, vamos tocar. Mas fala que o Dominguinhos é assim, o Sandrinho fala que... O Dominguinhos, você também puxa na hora a música quem e tocou vai. com ele falou, não tem ensaio. Em gravação, o Sandrinho me falou isso. Faz a introdução para a música. Legal. Vamos gravar. Agora já é outra introdução. Se pedir para voltar de novo, é uma terceira introdução. Então. E é um gênio, né? Gênio mesmo, né? Mas é uma escola do cara ficar tocando. Né? Exatamente. Um cara que está seguindo os passos dele, eu tive a oportunidade de tocar um show mestrinho, né? Mestrinho muito bom. Impressionante. Eu tive um show no Sul lá que não teve como ensaiar, ele pegou as minhas músicas, eu ouvi uma vez só e já toca. Eu falei, caraca, meu, como é que pode isso aí, entendeu? Nossa, é isso aqui, é isso aí. Música que não era... o Sandro é isso, né? O Sandrinho também. O Sandro estava, né, então, falando do GT lá para trás, né, de 88, que eu conheço o Sandro ali, né? Ele estava mais ou menos na mesma, mas ele ganhou, teve um concurso lá, né? Sim. Que teve o Ardanui tocando, e aí o Sandro toca guitarra, depois ele toca bateria, e fala, pô, aí não dá, né? Aí ele ganhou lá, tipo, com 15 anos, ele tem a minha idade. Assim, quando terminou o IGT, você sorteou lá na minha casa, lembra, né? E o Sandrinho também foi ter aula lá. E um dia eu mandei ele embora. Falei, cara, daqui pra frente, se eu der aula pra você, eu vou atrapalhar você. Você está, tipo assim, sabe aquela pergunta? Professor, o que é esse negócio de jazz aí? Jazz isso aqui, tem uma música chamada Alton Lives, que é legal, é um clássico e tal. Vai, estuda essa tranqueira aí e volta a semana que vem. Chegou na semana ali, acho que eu vi como é. Eu falei, pô, que isso, cara? Em uma semana. Você não falou que era assim, né? Então eu fui escutar e ouvi e falei, tá fora. Cartão vermelho pra você. Isso é muito bom. Impressionante, né? O negócio dele vem lá de cima, né? Você acha que isso é filho de músico? Tem uma diferença nisso aí? Cara, o cara que cresceu tocando já desde criança, sim. Né? Você pega o Milton de Holanda e tantas outras referências. O Milton de Holanda é gênio também, né? O Yamandu, parece que tem um Yamandu. Sou muito fã do Yamandu, muito fã. Que tem uma relação com a música que vai além. E tipo, como linguagem, né? Sim. Eu às vezes sinto assim, uma facilidade. O Thiago Espírito Santo. Puxa, é verdade. Sabe assim? O Cuca Teixeira. Já tem um ambiente dentro de casa desde pequeno. Mas né? aí entende a linguagem. É como se você... Tipo, se eu quiser aprender a falar finlandês, vai ser travado pra caramba, né? Uma hora eu posso conseguir falar. Mas se você nasce na Finlândia, você é tipo... Natural. Meio nisso, né? Nesse sentido. Como uma linguagem, a música... Tipo, isso aí eu faço. Eu concordo com você. Entendeu? Se você sente isso com alunos que já tem... não só alguém que toca em casa, mas alguém que é mais profissional, que tem uma roda que está tocando, assim, como esses exemplos, assim, né? Que eu sinto uma diferença da relação com a música. Eu tive um exemplo que é assim, numa época eu dava aula em conservatórios e eu dava aula de violão erudito, né? E primeira aula de violão erudito, uma menina, e ela chegou e falou, essa aqui eu vi o Isaías Sávio e tal, né? Tudo essa pecinha aqui, esse dedo aqui, pá. Beleza. Voltou na outra semana. E aí, você estudou?
Estudei. O que você estudou? O livro inteiro. Como assim o livro inteiro? Né? Tá bom, então toca essa peça. Pá, 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 pá. Toca essa peça. Pá, pá. Então, ela no terceiro ano, ela botava ela em audição com o pessoal de 8º ano. Aí eu fui falar com os pais dela. Falei, vocês têm ideia de que é sua filha? Falou, nós temos um histórico na família. Tá. Não, mas o negócio aí, né? Agora, tem que avisá-los. Ter uma carreira de músico erudito é uma coisa complicada. Então, você tem que ver. Agora, ela tem tudo o que precisa, impressionante. Depois fiquei sabendo que ela parou com o erudito, né? Isso aconteceu com vários alunos muito musicais, né? Faz parte, né? Ninguém é louco que nem a gente, né? Para ver de música. Né? Ficar tocando pro resto da vida. Bom demais, bom demais. Nessa época aí, depois, aí a gente foi ter aula na tua casa lá, que a gente tava falando, né, Tios? Fundão lá, né? No fundão, Quando chovia, tinha que parar a aula, porque chovia dentro até às vezes, né? Isso eu não lembro, não lembro. Ali passou muita gente. Era uma sala assim, cheia de coisas. Passou muita gente ali, muita gente. Quais são os teus alunos ilustres? O que você lembra aí? Bom, tem o Sandrinho, né? Teve cantores, o Eduardo Araújo teve aula comigo, o João Suplicy, teve o João, né? pô. O filho da... O Ardanui teve aula com você? O Eduardo Ardanui teve aula no IGT ou depois na tua casa? Na minha casa eu não me lembro se ele foi. Não. Como é que chama o da Rita Lee lá? O Beto Lee. Né? Beto Lee. E tem uma coisa curiosa também. Juninho Fran? Juninho Fran foi bem depois. Foi bem outra depois. Geração, né? E aí tem uma história engraçada, né? Em que o saudoso Luiz Carlini, que nos deixou há pouco tempo, né? Liga o Luiz Carlini e falou, queria ter aula com você. Eu falei, você quer ter aula comigo? Você já tem a carreira consolidada? Não, eu preciso ter aula. Toma, marcamos uma aula. Chegou lá e falou assim, tô com as partituras do Erasmo Carlos aqui, não sei absolutamente nada que está acontecendo aqui. E vou tocar esse final de semana. Senta aí, vamos lá. Então passamos o show do Erasmo Carlos com ele todo. Você lia e ele foi pegando ouvido. Pegava tudo na hora, claro, entendeu, né? Olha que legal. Então, o Luiz Carlini teve aula com você? Não, na verdade eu salvei a pele dele. É diferente. Não deixa de ser uma aula, né? Também, né? Puta que legal. Ficou um tempo lá. Eu fiz uns 5 anos de aula, né? Eu acho. Eu acho que sim. Foi por aí. É meio turvo, assim, mas bem esse período do IGT ali, né? Dessa escola, que depois dos 16 anos, pelo menos até uns 22 anos. Mas aí comecei a fazer o negócio do Angra, começou a viajar. Não, o ciclo aí começou a perder. Você tem que cuidar agora Meu irmão foi ter aula contigo também. Já sempre teve uma personalidade forte musical, aí tem que começar, né? E mandar o sarrafo por aí. Teve a videoaula que você que me indicou. Pelo menos é isso que está na minha memória. Sim. A videoaula da MPO. MPO, né? MPO, né? E, na verdade, indiquei várias pessoas, né? Que eram alunos, né? Na época, né? De guitarra, outros? Outros também. Sidney Carvalho também tinha aula com você, não? Sim. E eu indiquei também, gravou uma aula de tapping, né? Mas ele tinha ido estudar fora também, Isso, né? Exatamente. Agora, eu era muito moleque, você me indicou lá, você botou fé, hein? Não, que isso. Você botou fé. Não, já na época, existe uma geração, e eu não são muitos não, né? Que são muito talentosos, e é o que é o seu caso, né? Que já tinha uma forte personalidade musical, então aí acabou, né? É só chegar lá, um abraço. Mas você lembra do meu... Você lembra se eu tinha isso aí? Me lembro. Que a gente não tem vídeo, né, dessas épocas, né? Vou contar uma história do seu talento, vou encher a sua bola agora. Aí me liga o cara, o Beto. Beto, eu sou o cantor aqui da Chave do Sol. O Eduzinho tá saindo, tal, cacete, nós precisamos de um guitarrista aí e tal, porque toque que nem o Edu, tá? Eu falei, eu tenho, cara. Mas, o cara tem que tocar bem as músicas. Cara, eu tenho, cara. Beleza? Manda ele aí. Tudo bem. Aí você foi lá ensaiar. No dia seguinte ele me liga logo cedo. Puta merda, cara. Que é esse cara? Eu te falei que eu tinha um cara, né? Quando então eu indiquei você, que eu sabia que você ia chegar lá, pelo seu foco e dedicação, né? Eu acho que o talento sozinho não adianta, né? Mas a sorte é que você foi estudar todas as músicas, chegou lá tocando tudo que tinha que tocar e na hora... já, na minha opinião, já passa por um patamar de reconhecimento diferente ali. Né? Eu não lembrava dela, é verdade. Essa história é engraçada, mas Beto lá, me lembro dele me ligando de manhã, meu, que isso, o moleque é maluco lá. Eu te falei que... Legal, tinha Ibanez rosa lá, aquela Ibanez.
pô. E várias Mas da coisas. videoaula também, né? O cara se indicou lá sem saber, né? Quer dizer, com essa... Mas deu certo, né? Depois. Com certeza. E depois tocamos em alguns eventos juntos, você deu canja Sim, em show dei meu canja. com eu e o Joey no Sesc, Verdade. entendeu? Não, né? com Faísca uma Com vez Faísca. no Sesc. Ah, Na toca aquela guitarra gota. isso. Que faz um formato meio gota. Uma GR, né? Não. Não era? Era uma guitarra que não tinha sim, o... isso é verdade. Não tinha o O cutaway de baixo. Era Spanish. Spanish. Feito, na verdade, por Osco, o luthier da Tajima, lá, Não era o Zaganin? Ele que fez. Ah, ele que faz. Ele era o luthier da sabia Spanish, né? O Zaganin. Que coisa, né? Ele que fez essa... Era meio uma gota, né? Porque Isso. não tinha o... Eu tenho uma dessas, tem duas. Eu lembro dessa guitarra, eu vendi, que já dava essa posição que você gosta exatamente, de tocar, né? encaixa Dava o aqui, peso. né? Que era só fritação. Falei, pô, já que é assim, então, né? Então vamos lá, enchia de drive lá e ficava tocando. Que tava tipo... Tinha aquele Shaolin, tinha uns caras assim. Nossa, né? Shaolin, que eu lembro que eu absurdo. tava tendo aula, que você apareceu com aquele álbum lá. Malmsteen, Shaolin surtei também, né? Que técnica absurda, né? Que técnica absurda. E infelizmente faleceu também, né? Essa autógrafa que eu tenho Do Alan? Do Alan, na verdade escreveu um texto, né? Eu tenho um amigo meu que estava, acho que o André que estava junto também. E a Alexandre Ock também, que era meu advogado. Estava lá em Los Angeles, vendo um show do Alan. E falou, pô, sentei com um gordinho pentelho lá, cara, o cara que queria me vender o CD dele, que me deu pentelho. Falei, qual o nome desse pentelho? Ah, um Shaolin. Caraca, meu, você estava sentado com o Shaolin, entendeu? Eu comprei o CD do cara só para o cara não me encher o saco. Você já ouviu o CD do cara? Puta, o cara estava tocando, sentado com o Shaolin, vendo o Alan Roswell. Né? Você vê que o Shaolin estava ligado, estava lá vendo, já aprendendo ali, né? Aí ele conseguiu lá um negócio com o Alan. O Alan tive a oportunidade de fazer um camp com ele, foi muito legal. Eu acho que eu vi. Você tinha mais um guitarrista, não tinha? Tinha, o Richard Hallebeck, que é também meio da onda do Alan, assim, que estava nesse camp na Itália. Foi na Europa? Foi na Itália, no sul da Itália. Passei alguns dias, foi legal. De ver o cara tocar e tal, né, obviamente, mas mais legal é tipo jantar e ficar mais próximo, conhecer a personalidade diferenciada. Me parecia que era um cara bem reservado, né? Bem reservado, né? Agora seria o tipo... Bom, não sei, né, porque eu não sou especialista da área, mas provavelmente seria tal classificado como neurodivergência, neurodivergência com certeza ali, porque ali era bem introspectivo. Tanto é que ele morreu numa situação triste, né? Que praticamente teve que fazer mas estava tocando no altíssimo nível sempre, assim, né? Mas é um cara diferente. Aquele tipo do cara que você não imagina que ele vai no supermercado, sabe assim? Tipo, que ele vai dar uma passada, sei lá, fazer alguma coisa mundana, muito entendeu? sempre na dele, né? Tipo, você não consegue imaginar, esse cara, será que ele vai no supermercado comprar uma coisa qualquer? Tipo, você não imagina que o cara segue as... Eu sei que ele gostava de bicicletas, né? E cerveja. Cerveja, né? Acho que ele fazia cerveja. Exatamente, exatamente. Como um bom inglês, né? No inglês. Mas tive papos musicais com ele, assim. Eu tentei arrancar dele qual é a referência, né? Porque ele toca de uma forma tão O pessoal fala muito de um livro que eu tenho aí, um livro russo aí, Tesouro das Escalas. Aí, esse livro, que é o Joe Contrain, né? Que também... É um Tesauros, livro, né? Assim, Tesauros. Isso, exatamente. Tá bem guardadinho ele. Tá bem guardadinho. Isso aí pode que são padrões, né? Pra ficar... Na próxima encarnação eu vou dar uma olhada nele. Que o Joe Contrain estudou bastante, dizem, né? Que influenciou muito o Joe Contrain. Encrenca bravo. Exato. É que tem todas as possibilidades possíveis do universo. Exatamente. E eu não lembro dele falar disso. Mas ele falava do Joe Contrain. Sim. Falou para mim. Porque eu tentei... um guitarrista, esquece. Não sabe uma questão de... não quer falar outro nome. Mas não é nem isso. É tipo... Joe Contrain... Acho que se você perguntar para o Joe McLaughlin, ele vai responder a mesma coisa, né? Os Miles, Coltrane... não tem uma referência a um guitarrista por causa da técnica. E ele citou um violinista... Só lembro que era vietnamita, eu não lembro do nome.
né? Aí ele fala, que eu vi. E eu via a música com o pai, porque o pai era pianista. Entendeu? E aí ele fala lá, não, a gente tava almoçando e ele fala, não, meu pai sofria com a música, ele tocava em bar, ou tocava alguma coisa assim, sempre tocando as mesmas músicas para agradar as pessoas. E para ele, eu acho que isso marcou muito. Porque ele começou a fazer música para não agradar as pessoas. Não agradar, exatamente. Tipo, ao contrário, entendeu? Eu lembro dele falando desse negócio. Bem falei, fora da curva, né, Kiko? Bem fora, né? Bem fora, tipo, buscando... cara, não vou querer agradar. Só músico mesmo que gosta de um fusion, entre aspas, que vai ouvi-lo, entendeu? Exato. Que ele não fez nenhuma música... o Van Halen tentou levar ele para uma major, né, para uma gravadora grande lá na época. E ele contou, nesse camp aí, ele conta a história. Ele contou a história. O Van Halen tentou levar tal, e ele fez uma demo, meio gravou bem lá tal, e os caras na gravadora, não, muda aqui, muda ali, não sei o que, não sei aqui, não dá. Então, tipo, ele falou, tô fora, e é o Metal Fatigue. Essa demo. Putz. Entendeu? Que é dessa época Esse aí. disco é uma porrada. Então. Porrada. E vira esse disco. É uma história meio assim que ele contou. Eu não lembro de cabeça, né? Tem que olhar no Wikipedia, eu vou saber melhor. Mas você vê, ele não estava querendo agradar ou ir pro mainstream. Porque o Van Halen botou ele lá em cima. Ó, esse cara, quando ele estava no auge, esse cara é o cara. Então abriram as portas para ele. Ele não quis amenizar para poder... Exatamente. Né? E ele era... Na época do Joe Satriani bombando. Respeitado pelos jazzistas também, né? Também. Um caso raro, assim, né? John McLaughlin respeitava muito ele. Porque... Tem uma entrevista dos dois muito engraçada. Que o John chegou a um certo motivo, uma hora ele fala assim, se eu entendesse o que você tocava, eu ia roubar umas frases suas. Mas eu não entendo nada do que você toca. Isso é boa, isso é boa. O vício do John McLaughlin é pesado, né? Puta, demais. Quais são os futuros aí? Quais são os... Kiko. Casa de campo, pescar... Cara, fala um pouco do futuro. Então, você tem os cursos que estão online, então... Sim, eu tenho... Acho que são uns 14 cursos já, né? Entendeu? E o próximo, eu falei, vai ser de culinária, né? De culinária, que já fez tudo, já entregou tudo. Então, eu tentei deixar essa matemática musical mais acessível para o pessoal, né? E eu quero ver se agora, o próximo semestre, eu estou preparando um espaço lá que vocês viram lá, né? Que é mais fazer vídeos tocando sozinho com trio. Eu tenho um projeto que tá no edital, que é um concerto de guitarra solo, entendeu? Que estou torcendo até para não ser aprovado. Porque se for aprovado, você tem que fazer. Vou ter que estudar aqui, né? Então eu tenho umas peças que eu escrevi para guitarra, então, né? Solo, tipo... que eu gostaria muito de tocar, mas você sabe como é que é esse aí. É muito estudo, né? Eu já fiz 2 shows solos na minha vida, né? E eu cito assim, um deles, na segunda música tinha um cara dormindo na minha frente, assim, Então, assim, você tem que tomar cuidado, esse equilíbrio, né? Nossa, olha como estou tocando um negócio difícil, e o cara pergunta, olha como estou dando sono a sua música, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Então isso é um parâmetro que eu aprendi, né? Entendeu? Tem que tomar cuidado, você tem que para as pessoas e o público-alvo, né? Você entendeu? O público-alvo, porque o cara está dormindo não é o cara, né? Também, né? Então, agora, como eu comentei com você, eu tenho meu cantinho no mato agora, né? Já vai fazer 1 ano. E você vai tocar lá ou você não leva guitarra? Não, eu levo guitarra, eu consigo estudar, consigo produzir conteúdo, né? E cuidar da minha saúde, né? Cuidar da minha saúde, porque ali é a minha terapia, né? Mato, muito bicho. E para mim tem sido... E guitarra elétrica ou só violão? Não, tem um amplificador lá, tem tudo lá, entendi, né? Entendi. Levo um notebook, estudo, né? Mas então não é aquela coisa desplugada, tipo natureza. Não, tem também. Tem também um violão como... Não, mas eu sou guitarrista, né? O violonista eu quebro o galho. Meu instrumento é guitarra mesmo, né? Violão é um instrumento filho da mãe, né? É outra coisa, é outra coisa, né? E aí eu tenho muita paz, né? E eu sempre divido assim, você tem a saúde, hoje em dia eu divido a sua saúde física, como é que tá, entendeu? Eu tenho meus problemas de saúde, já tive até um câncer, entendeu? A sua saúde mental, hoje em dia, as redes destroem, né? Entendeu? A sua saúde emocional também é altamente afetada, e os músicos também têm que ter um emocional, você tem que ter um emocional muito forte. Você está tocando para 100 mil pessoas, cara, entendeu? E sabendo que você não pode errar uma nota. Sobe no palco isso ali. É uma loucura isso, é uma loucura, entendeu? Que antes era possível, né? Você podia errar à vontade. Podia errar e faz parte. Ou né? aquela
Hoje em dia é difícil, cara, porque você subia no palco e você errasse, pô, quem tava lá viu que você errou, ou que acabou. você deu babagunça, a Acabou. guitarra não funcionou. Agora fica pra sempre, Ah, tá né? na rede lá, o cara errou uma nota. Então é uma Fez pressão. 150 mil notas, mas uma ele errou, você entendeu? E o quarto é a saúde espiritual. Eu sempre tive essa ligação espiritual. Essas 4 coisas que eu falo, pessoal, monitora como é que está a sua vida, pelo menos uma vez por semana, né? Minha saúde física essa semana, eu fiz uns exames aí, fiz uma biópsia e tal, estou cuidando. Como é que está a sua saúde mental? Não está muito legal, hoje eu tive que estar muito na rede por causa de trabalho, sabe? A rede me incomoda, né? Entendeu? E aí você como... A saúde emocional, tá mais ou menos equilibrado, entendeu? Né? E após 2 casamentos... E a saúde espiritual, essa eu cuido com carinho mesmo, né? Muita leitura, leio bastante, muita reflexão. Sim. Eu não vou dizer que o meditar, mas para mim, quando eu estou no meio do mato andando, já é uma meditação. Sim, com Ou então, certeza. quando eu estou compondo uma música, Também, e tocar me, é muito, me né? emociono, falo, puxa, isso Sim. foi legal. Tocar Então, sem um compromisso de ter que preparar alguma coisa, o resultado, né? Isso é uma coisa meditativa mesmo. É muito também legal. acho. Então, esse é um conselho que eu dou ao pessoal, né? Sim. É basicamente E a isso. última pergunta, por que os guitarristas são considerados pessoas chatas? Bom, Esses guitarristas mais metódicos, assim. o cara, hoje em dia, potencializado pelas redes, a parte de autoestima, a parte de ego ficou muito forte, né, Kiko? Então, o cara, ele aprende uma escala, ele já grava um vídeo e já posta lá, entendeu? E acaba, o pessoal às vezes exagera um pouco nisso. Então, as relações, né, que você tem com os amigos, as pessoas que têm namorado, que têm esposa, as esposas são santas às vezes, falando, tudo bem, vai, o cara está precisando disso aí, de mostrar dele, entendeu? Não vou ampliar. O artista em geral, não só o músico, entendeu? Precisa de falar, puxa, legal, gostei da sua música, ou essa foto aqui ficou linda, esse quadro, eu nunca tinha visto um negócio assim, a gente precisa disso, né? Então ele acaba, os caras passam do limite, principalmente quando você está ligado nas redes, né? Então você pode ficar um cara um pouco chato, pouco mala. Mas você acha que o guitarrista é muito controlador? Porque ele tem esse controle... Tem fama, né? Tem fama de ser, né? Tem fama de ser o cara, o artista da banda, né? Vocês me acompanham aí que eu vou ficar solando os 20 Mas é que minutos. o instrumento ele te dá melodia, harmonia, ritmo. É verdade. Ele meio que... É como no jazz o pianista também é o cara... Muitas vezes é um líder também, o pianista, né? Dizem que a gente perde só para os cantores, não sei. Dizem, né? Não sei. Vou ter o meu álbum aqui, né? Ó, queria te dar de presente, mozão. Depois eu faço uma... É o mais recente aqui. Caramba! Que maravilha, Tem hein? aqui... Aí, pessoal, que maravilha, hein? Muito do... Quando é que lançou? Esse já foi um ano e pouco, um ano e... Me conta um pouco aqui. Qual a ideia? Não. Aqui eu tô até com umas fotos... Cara, não vou conseguir abrir assim, não. Só falar aquela palheta, né, pra abrir, né? Mas eu tenho. Mas é uma longa história, hein? Vai ficar longo. Não, mas é instrumental, né? Esse aqui. Tá, aqui tem muitas das coisas. Você sabe que eu... Quando eu vejo... Pós-Megadeth é o primeiro trabalho? Foi mais ou menos durante o Megadeth eu fui compondo e fazendo, então não é uma coisa totalmente... Mas lançou pós-Megadeth, Mas você sabe que eu vejo você tocando, várias coisas que eu toco, eu enxergo ali, né? Cara, que bonito, hein, cara? Eu enxergo ali, né? Bonito, hein? O jeito de fazer arpejo, algumas Sério coisas. mesmo? Claro. Eu vejo umas coisas ali e falo, porque vem daquelas... Duplo, cara? Álbum duplo? Álbum duplo, Caraca, você trabalhou, hein, cara? Porque o que cabe num CD, se você quiser deixar em boa qualidade... Aí você deixa menos faixas por lado, né? Você gravou aonde? Aqui no Brasil? Não, isso aí foi gravado... O Bruno Valverde bateria, ele gravou em Los Angeles. E depois as guitarras eu gravei em casa mesmo, com a Dair da Offenbach. E o Felipe Andreoli no baixo gravou remoto, gravou no estúdio dele. Como hoje em dia tem que ser assim. Foi assim que foi feito, assim. E, de certa forma, remoto, mas funciona porque a gente toca muito tempo junto. Eu acho que por esse fato funciona muito bem. Mas tem muita coisa de guitarra, é muito detalhe, é difícil tocar esse álbum. Algumas músicas, você ficou... Eu tô passando por esse mesmo motivo. Você podia gravar, não tem na lousa aí.
Eu fiz 2 arranjos de música brasileira, ficou muito encrencado. Então, assim, pô, o pessoal da Waldman, grava agora com a nova guitarra. Eu falei, tô estudando. E aí, pô, putz, até ficar bom. Você tem as músicas difíceis e as mais tranquilas. Aí, quando eu preciso de alguma coisa assim, você pega as mais tranquilas. Que, né? E, claro, no meu caso não é. No teu caso é de precisão. O meu é uma coisa mais informal para um vídeo para a internet. Sim, né? mas quando você precisa fazer um videozinho na internet, aí você escolhe alguma música que é um trecho que dá. Que você já sai fácil, assim. Outra você tem que, peraí, me dá uma semana aí que tem. Tem que estudar. Né? Por exemplo, isso aqui eu quero gravar hoje. Olha o que eu me meti aqui, a música é em 3x4, 4x4, 5x4, 6x4, 7x4. Aí também não dá, né? Sabe qual é o nome da música? Quis encher o saco do meu baterista. É o nome da música. Tipo, Albino, se vira aí, cara. Né? Pô, mas não tem um compasso, não, você vai ter que fazer. Vai mudando. Vai mudando o tempo inteiro. Vai 3, 4, 5, 6, 7. É um estudo, claro. E aí depois 3x4, 4x4 é o ciclo, né? Ciclo o tempo inteiro. E é uma diversão pro baterista, né? Mas é chato para ele. Pô, né? Mas fica cerebral até você deixar à vontade, né? O Albino que eu tô tocando, Fantozzi, um grande parceiro, ele as minhas músicas ele faz assim. Eu ouve, entendi a sua música. As melodias, as harmonias. Então, não quero saber que compasso que é. Agora eu vou pela música. É legal isso, né? Vocês já tocam junto faz tempo, né? Faz tempo. Já gravamos o DVD em 94. Faz tempo, A gente deve gravar esse novo trabalho agora também. Legal. Aí embaixo, aí na sala. Boa. Vou ver aqui. Sem pressão. Eu trouxe um CD também, tá? Eu não sei nem onde, mas eu te mando o link depois pra você ouvir. Mas isso aqui é mais pra ter um presente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma grande honra, entendeu? Uma grande honra. E isso aí. Prazer. Que bom. É isso aí. Valeu demais. Foi? Gravou tudo aí? Maravilha, moça. Foi legal de... Foi um prazer, hein? Esse álbum aí é do trabalho. But Theory of Mind era... Até vou explicar um pouquinho. Vai estar filmando ainda? Só pra... Que pareceu que eu não quis responder, não sei, né? Mas eu tava lendo esse negócio de inteligência artificial. Sim. Vou fazer alguma coisa. O anterior eu chamei de open source, que é... Sabe quando o software open source? Que todo mundo pode meter a mão? Tipo o Wikipedia. Sim. E aí disse assim, eu estava lendo sobre por que a música a música não evolui tanto, ou não tem tanto apelo, não é tão sexy quanto um videogame, um telefone, uma outra coisa. Sim. E aí eu estava lendo sobre, porque também não tem atualizações, né? Se ouve o mesmo Stairway to Heaven. Sim. Né? Então pode ser bom, mas também pode ser que não... E todos os outros... Fiquei com isso na cabeça. E aí o lance de você faz o negócio e aquilo é o produto final, como se você fosse o cara... é isso aqui, né? Sim, que é você, minha né? obra é isso. Minha obra é isso e ninguém põe a mão. Né? E o open source, que seria o software que todo desenvolvedor pode ir lá e dar um pitaco, seria o open source. Então eu chamei o álbum de open source, depois abri as faixas e falei, todo mundo pode... gravar uma coisa em cima, fazer outra melodia e posta e tal, né? Nesse conceito. E liberei todas as faixas abertas para o cara fazer o que quiser. E dei esse nome. Que tinha um álbum do Tom Zé, que eu sou fã que era Jogos de Armar, que ele já teve essa ideia, sei lá, nos anos 90, que ele botou no CD os trechinhos, uns loops do que estava dos instrumentos em separado, para você poder brincar e criar em cima. 90, Jogos de Armar. Caramba, hein? Final dos anos 90. Caramba. E é com essa ideia. Pô, ele era meu vizinho, né? Morava no mesmo prédio. E aí ele tinha o teclado que ele ligava o liquidificador, aspirador de pó, ele usava esses sons assim. É Tom Zé, né? Eu fiquei essas ideias, né? Aí foi open source. E o lance de conectar com uma coisa moderna, tecnológica, o tema das músicas, da entrevista, escreve sobre o álbum, foi legal. Eu achei que conecta com o meu público, sei lá, eu achei que foi legal. Eu fiquei procurando alguma coisa sobre inteligência artificial para falar um pouco. Aí eu vi esse termo aí, Theory of Mind, que é essa teoria da mente. Eu não tinha visto, não estava lendo sobre AI. Aí fui no psicólogo do meu filho, e aí falou teoria da mente, que é a capacidade do ser humano de entender, de ter empatia, né? Entender que o outro sente o que ele sente. Então a criança, algumas demoram um pouco mais a desenvolver isso, e outras não. Então ela joga pedra no amiguinho, o amiguinho chora, mas ela não consegue entender que aquele choro
é o mesmo choro dela. Ela fica, tem essa, entendeu? Ela fica apática ao sentimento do outro. E bebê, criança, é meio assim. Até a partir de um momento começa a perceber que, opa, se eu machucar o outro, eu sei que é triste. Um pouco de empatia, né? A empatia seria o termo. Mas ele tem esse nome, teoria da mente. E aí estavam passando, no ano que eu estava fazendo esse álbum, o AI estava passando nos testes de teoria da mente. Que significa que o AI estava conseguindo ter essa empatia humana. Saiu alguns trabalhos científicos sobre. Aí quando conectou esse lado pessoal, né? Que eu estava passando com filho tal, de ter ouvido esse termo, e com esse lado mais tecnológico, eu achei que era um termo, um nome legal assim também, né? Que dá para falar muito sobre, não só como você se expressa na música, né? Que a gente está falando em sentimentos, e quando você fala da música, faz uma música instrumental, basicamente é o que você sente, mas a outra pessoa também vai sentir as emoções que ela vai sentir a partir daquela música instrumental, né? As pessoas que têm o seu trabalho sabem disso? Na época do lançamento eu dei algumas entrevistas sobre... Hoje é importante saber isso. Eu fiz alguns textos sobre, eu senti que também, como é música instrumental, então você traz um álbum instrumental com um pouco de contexto, de texto de como você criou, por que você acha que aquela música tem que ser confusa e aquela outra tem que ser bonita, aquela outra... Algumas explicações um pouco mais... menos musicais, digamos assim, mais técnica, né? E aí você pode fazer um outro. Isso aqui é lídio com sétima, sei lá. Pode falar esse lado, mas uma coisa mais... o que mistura um pouco da questão do que está acontecendo da inteligência artificial e também da psicologia, de certa forma, né? E do sentimento em si de fazer música. Sim. Né? Porque no final das contas a gente se sente bem fazendo música, ou fica angustiado porque não consegue tocar certas coisas, ou fica feliz, ou fica tranquilo. Tem vários sentimentos dentro de um... Eu vou usar uma coisa mais espiritual, mas assim... essa nossa encarnação que nós estamos passando é muito valiosa, né? Muito valiosa, né? Então a palavra aprendizado, né? Sim. Então você tem que aprender, mas tem que também interagir, né? Interagir, né? Exatamente. A música tem essa capacidade de interagir, né? Interagir, conectar. Se conseguir passar subliminalmente através da música alguma coisa interessante, é legal, né? Passa, né? Porque as pessoas não vivem sem música, né? Exatamente. E a música instrumental ou as melodias, né, elas ficam eternas na tua cabeça, né? A gente lembra... Quando você tem o Pat Metheny, que tem um trabalho dele chamado América Indefinido, já viu esse vídeo? Procura. Não. É antigo? Não, deve ter um ano mais ou menos. Procura ver isso aqui, que não aparece eles tocando. Ele escreveu uma obra para orquestra e banda, né? E é só a história dos Estados Unidos. É uma nuvem... E dentro da nuvem começa a aparecer toda a história industrial, tal, o racismo, assim por diante. Aquilo lá eu falei, nossa... Com a trilha toda dele. Agora ficou bem claro que não é só música. Sim. Tipo assim, se eu aparecer eu tocando, todo mundo vai falar, pô, o cara tocou pra caramba, o cara improvisou pra caramba. Eu falei, não, eu quero que agora o cara fique na imagem, né? E é uma trilha. Uma trilha, impressionante. Sentimento, eu sou muito fã de música de cinema, né? Sim. Tá louco, né? É maravilhoso. Então, por isso que eu perguntei se as pessoas sabem disso aí, né? Sim, é importante. Eu coloquei os textos, sim. Enfim, não sei se você fez, mas um dia talvez fazer um vídeo, né? Pessoal, que não é só música, né? Sim. Eu estou distribuindo um pouco para vocês fazer uma reflexão sobre isso, né? Exato. Acho que é uma das nossas missões aqui, exato. Né? Sempre. Muito bom. Obrigado, Mozart. Eu que agradeço. Visita aqui.